Hoje, falaremos sobre um filme de animação chinês de fantasia e aventura chamado Zhong Zia, Legend of Deification. Este vídeo contém spoilers, então prossiga com cuidado. Vamos pular nisso. Milhares de anos atrás, quando todos viviam em paz e harmonia, a rainha do clã da raposa chamada Nine-Tail traiu seu rei e assumiu todo o reino. Ela libertou seus monstros por todo o reino, e o mundo inteiro ficou perturbado. Em meio a esse caos, Zhong Zia é enviado para capturá-la e consegue fazê-lo com sucesso. Depois disso, ele é convidado para o céu como líder dos guerreiros e recebe a tarefa de executar Nine-Tail. Durante a execução, o espírito da raposa mostra a Zhong que há uma jovem dentro dela e que continuar com a execução mataria a garota também. Zhong hesita em continuar o processo, mas aparentemente mata o espírito da raposa depois que ele tenta escapar. Não querendo aceitar que a garota era supostamente uma ilusão criada pelo espírito da raposa, Zhong é destituído de seus poderes e banido para o Mar do Norte até que possa corrigir sua mente. Após 10 anos, a Terra está vazia de toda a vida humana, e apenas criaturas viviam lá porque a maioria dos humanos foi exterminada como resultado da guerra. Zhong ainda está sofrendo com as visões que teve durante a execução de Nine-Tail. Ele é acompanhado por Shan, que é o zelador de Jian. Ele fica irritado com o comportamento de Zhong e tenta voltar para o salão Jingshu. Ele diz que o que Zhong viu foi apenas uma alucinação infligida pela magia de Nine-Tail. No entanto, Zhong o dispensa, dizendo-lhe para voltar se quiser, porque ele não voltará até que encontre a verdade. Então, Fora-like, seu animal de estimação que costumava ser grande, mas agora ficou pequeno, se junta a eles. Jean, ao lado de seu animal de estimação, dirige-se a um bar para comer. Há um caos total no bar, e várias criaturas estão lutando entre si ou brincando. Em meio a tudo isso, uma garota chamada Zhu entra no bar. Ela se parece com a garota que Jean viu dentro de Nine-Tail. Ela diz que está procurando um lugar específico onde desabrocham flores negras. Ninguém sabe disso, exceto o barman. Ela corre até ele e pergunta sobre este lugar, mas ele diz que também não sabe. Ela o suborna, e então ele diz que existe apenas um lugar assim e entrega a ela um mapa. Zhu pega o mapa e dá a ele uma bolsa de ouro, que acaba sendo uma fraude, e ela foge com o mapa. Ela quebra muitas coisas pelo bar, o que causa confusão e abre caminho para que ela possa fugir. No entanto, quando ela está tentando fugir da multidão, seu mapa cai e é engolido por Fora-like. Quando Zhu tenta agarrá-lo, o dono do bar a ataca e sua máscara cai, revelando que ela é uma raposa demônio. Isso surpreende a todos, inclusive Jean. Zhu consegue fugir enquanto segura Fora-like, mas Zhong a segue. Por ser um espírito de raposa, ela é mais rápida do que todos e rapidamente consegue ultrapassar Jean e escapar para o lado norte. Então Jean não podia segui-la porque não podia cruzar o lado norte. Ela também chega a esse ponto e agradece Zhong por não cruzar o lado norte. No entanto, Zhong diz que precisa descobrir a verdade a qualquer custo e faz a transição. Shan tenta impedi-lo, mas não consegue porque várias outras criaturas o impedem. Zhong chega a uma floresta e finalmente encontra Zhu. Ele a encurrala e pergunta que conexão ela tem com Nine-Tail. Mas Zhu diz que não tem ideia de quem é Nine-Tail. De repente, um grupo de espíritos de raposa o cerca e começa a atacar Zhu. Zhong consegue combatê-los com suas habilidades e salva a vida de Zhu. Então ele pergunta por que os espíritos estavam atrás dela, mas ela diz que não se lembra de nada, e esses espíritos a seguem desde que ela nasceu. No entanto, ela tem uma pulseira que mostra suas profecias, e essas profecias mostram a ela o lugar com flores negras. Ela acredita que seu pai está esperando lá. Fora-like dá o mapa a Jean. Ele engoliu o mapa, que os aponta para a montanha Udu. Eles embarcam naquela montanha no dia seguinte e Zhu tenta roubar o mapa de Jean. No entanto, Fora-like consegue afastá-la todas as vezes. Eventualmente, ele fica irritado com o comportamento de Zhu e foge com a bolsa dela. Ele os leva a uma terra árida com muitas correntes de vento. Jean explica a Zhu que essas correntes de vento são usadas para lembrar os mortos. Enquanto caminham, eles tropeçam em um homem que está morrendo de sede. Zhong está prestes a ajudar, mas assim que o homem vê Zhu, ele fica com medo e a ataca, pensando que ela é uma raposa demônio do mal. Zhu se prepara para atacá-lo, mas Zhong a impede. Ela revela que essa pessoa é uma caçadora de raposas e quer matá-la como todo mundo. Ela então consegue pegar o mapa e foge. O homem morre e revela a Jean que há uma raposa demônio no topo da montanha. Conforme Zhu prossegue, ela é atacada por corvos.
Um dos corvos consegue machucá-la e, quando sua gota de sangue atinge o solo, muitos espíritos acordam e se combinam para formar um monstro gigante. Jean chega no momento certo e tenta lutar contra esse monstro. Foralike também ataca aquele monstro, mas desmaia logo após um golpe. Enquanto Jean está segurando o demônio, ele instrui Zu a fugir. Ela carrega Foralike e foge, mas ele acorda e foge para ajudar Jean novamente. Vendo tudo isso, Zu também se junta a eles e ataca o monstro. O monstro ataca as costas de Zu e sua bolsa cai, fazendo com que uma corrente de vento caia. O monstro é atraído por aquela corrente de vento, então Zu aproveita a oportunidade e consegue jogar a corrente de vento no desfiladeiro. Isso faz com que os monstros caiam também, o que salva a vida de Jean e Foralike. Após esse incidente, os três se aproximam e se entendem melhor. Eles finalmente alcançam o topo da montanha, e Zu também encontra as flores negras que ela viu antes. Eles podem fazer qualquer coisa, Shan os encontra e fica muito zangado. Ele pede a John para voltar, mas John novamente diz que precisa descobrir a verdade porque esta é a garota exata que ele viu presa dentro da Rainha Demônio. Consequentemente, Shan levanta Zu pela garganta e está prestes a matá-la, pensando que ela também é uma raposa demônio. No entanto, Foralike consegue salvá-la, mas devido à força do ataque, ambos são empurrados para muito longe. Zu rapidamente se levanta e tenta encontrar Foralike. Ela é distraída por uma voz. Ela pensa que deve ser seu pai, então ela segue a voz. A voz a leva a um homem estranho. Por outro lado, Shan e John se enfrentam e se envolvem em combate um com o outro. Shan termina de argumentar com ele e fica furioso, então ele ataca Jean de frente. Enquanto isso, Zu cai na armadilha do homem estranho, que acaba por ser o Imperador Sho. Ele captura Zu e explica a ela quem ele realmente é. Zu consegue escapar de suas restrições e o chuta. Ele percebe a pulseira de Zu e explica que esta é a fechadura do destino. Ele diz que esse cadeado une duas almas, então se um dos dois for morto, o outro também morre. Ele ativa a trava, que machuca Zu, e então a ataca, dizendo que ela é o mesmo espírito de raposa que causou a morte de sua amada. John consegue desviar Shan com sucesso e vem para o resgate. No entanto, é tarde demais agora, pois Sho sufoca Zu. O espírito de Ninetail vem de Zu. Shan e John seguem o espírito e chegam ao pico da montanha Odu. Aqui, John fica chocado ao ver a rainha dos demônios de Ninetail desde que ela foi morta pelos deuses. Ninetail explica que ela foi realmente executada pelos deuses. No entanto, quando John salvou a alma presa dentro dela, ela se transportou para o bracelete e sobreviveu. John ataca Ninetail, mas não consegue causar impacto, pois não tem poderes. Shan também a ataca, mas ela consegue dominá-lo também. Então Ninetail explica que Zu era apenas uma garota comum. No entanto, durante a noite de seu casamento, ela assumiu o controle de seu corpo, mas a maior parte de seus poderes ainda está presa dentro daquela pulseira. Então ela tenta consumir Zu. Ao ver isso, John e Shan atacam juntos e tentam lutar contra ela com quaisquer poderes que tenham. Eles até tentam quebrar a pulseira, mas seus ataques são inúteis. Nesse momento, Foralike avança com todos os seus poderes e ataca Ninetail. Ele consegue empurrá-la para longe com os poderes de seus chifres. Zu também está presente e desativa a pulseira com sua magia, pois não queria que Ninetail obtivesse todos os seus poderes. Foralike leva todos com eles e voa para longe. Zu admite que John estava certo e ninguém está esperando por ela no topo daquela montanha. Depois de viajar por um tempo, Foralike cai no chão. John e Shan fazem o possível para ajudá-lo, mas Foralike não aguenta mais a dor e morre. Seu espírito sai do corpo e se despede dele e desaparece no ar. Por outro lado, Ninetail consegue matar Sho desde que permitiu a fuga de Zu. Shan também percebe que John estava certo o tempo todo, e ele realmente viu Zu dentro de Ninetail. No entanto, ele fica confuso sobre por que o mestre decidiu mentir para eles. John diz que apenas o mestre pode responder a essa pergunta. John lança um feitiço para levá-lo ao mestre, mas não dá certo. Então Shan lança um feitiço para Jean e o conecta ao mestre. John pergunta ao mestre por que ele não contou a todos sobre Zu. O mestre explica que teve que aprisionar a alma de Ninetail dentro de um ser, então escolheu Zu. Além disso, John não foi negado à divindade porque não matou o líder do clã da raposa, mas porque estava disposto a arriscar o destino do mundo para salvar a garota. John convence o mestre a deixá-lo guiar a garota para a reencarnação, o que mataria o espírito da raposa.
Jean então agradece ao mestre e volta. Ele leva a garota para o portão da reencarnação. Ele abre o portão com sua bengala e eles caminham em direção à reencarnação. No entanto, assim que entram, ouvem Ninetale correndo em sua direção. Shan diz a eles para entrarem e deixar Ninetale para ele. Então os dois seguem para dentro. John diz a Zu que ela vai e reencarnou como uma garota normal e terá uma família normal. Ninetale ataca Shan, e os dois se envolvem em uma luta. No entanto, ela facilmente o domina. Ele tenta o seu melhor, mas Ninetale o mata. Enquanto isso, John e Zu chegam à câmara de reencarnação e iniciam o procedimento. No entanto, Ninetale chega lá e destrói a câmara. Quando ela destrói a câmara, todos os espíritos da raposa saem. John pergunta por que esses espíritos não reencarnaram apesar de estarem dentro da câmara. Ninetale responde que muitos anos atrás, ela foi incumbida de matar todo o clã das raposas. Em troca, ela se tornaria uma deusa e os espíritos reencarnariam. No entanto, quando ela conseguiu matar os espíritos, os deuses quebraram sua promessa e os espíritos permaneceram mortos. Ninetale se torna extremamente poderosa quando absorve todos os espíritos e se dirige para o céu. John tenta salvar a garota segurando a corrente enquanto o mestre envia uma guilhotina para matá-la. No entanto, Jean percebe que seus verdadeiros poderes vêm de sua autoconfiança e não da vontade dos céus e consegue aparentemente salvar a garota, apenas para ela ser morta pela guilhotina. Após este incidente, o mestre traz John para os céus. Os céus o aplaudem por matar o espírito da raposa e mais uma vez pedem que ele ascenda à divindade, mas ele deve se ajoelhar diante dos deuses. No entanto, Jean se recusa a se ajoelhar diante desses deuses que são injustos e nunca dão uma segunda chance a ninguém. Percebendo o quão corrupto o céu realmente é, Jean destrói a ponte entre os reinos humano e celestial, cortando a ligação entre os dois. Seu movimento permite que todos os espíritos presos no céu e no inferno escapem e reencarnem na Terra, tornando-a fértil e feliz novamente. Anos depois, Shan conta a história de John Zia a um discípulo, enquadrando-o como um verdadeiro herói acima de todos os outros. Uma menina e um cachorro, reencarnações de Zu e do animal de estimação, respectivamente, brincam juntos. Isso é tudo para o vídeo de hoje.